Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Minha cozinha está mostrando aqui para vocês o que a gente vai fazer aqui hoje. Hoje a gente vai mostrar para vocês o ponto de líquido que vai na massa. Muitos amigos aí têm essa dúvida, então a gente vai tentar aí esclarecer e poder ajudar todos aí que têm essa dúvida também, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos lá! Perfeito, meu amor. Então agora que a gente vai mostrar para vocês, gente, como que é que a gente coloca a quantidade em líquidos. Tem alguns amigos aí que têm essa dúvida, né? Que a gente tem muitos amigos, muitos e-mails que a gente recebe. Adilson, qual que é o ponto? Você não mostra a quantidade de água, por que não põe a quantidade de líquido? Gente, a gente vai esclarecer assim meio que rápido da seguinte forma. Quando você tem um determinado tipo de trigo, alguns trigos absorvem mais líquidos do que outros. E isso daí também é determinante. Mas o que mais determina mesmo a quantidade de líquido da sua massa é o que vai nela. Tipo, você vai fazer uma massa de pão francês, você vai colocar lá o seu trigo, sal, açúcar, melhorador e fermento. Perfeito? Joia! E agora uma quantidade de líquido nela, a quantidade de água que vai fazer com que a sua massa fique hidratada e úmida, né, suficiente para que você possa estar desenvolvendo o seu pão de uma maneira bonita, boa, né? Logicamente, para deixar um resultado final bem satisfatório. Diferentemente de uma massa de pão doce. A massa de pão doce você vai colocar lá margarina, você vai colocar leite, você vai colocar ovo, enfim, aí você vai ver que essa quantidade de líquido ela vai ser um pouco maior de líquidos em relação à água, porque se eu for colocar só água no pão francês vai ser uma quantidade, se eu for colocar água no pão doce vai ser outra. Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui mais ou menos aqui o que seria isso. Aqui minha florzinha, ó, aqui eu tenho, gente, olha, duas massas, dois trigos aqui já feitos. Já tem aqui já misturado sal, açúcar, margarina, sal, açúcar, fermento e melhorador nessa massa aqui. Então a gente vai fazer aqui uma massa de pão doce. Essa daqui é aquela massa do pão de hambúrguer que a gente mostrou para vocês, que é uma massa super simples, não vai mais nada a não ser trigo, sal, açúcar, melhorador e o fermento. E a água, né? Lógico, no ponto. Perfeito, é só isso. Essa outra aqui, vem cá minha querida, aqui eu tenho aqui a mesma coisa que aquela lá, só que a quantidade de açúcar aqui é diferente. Aqui eu vou usar uma massa de pão de leite. Então aqui eu tenho açúcar, eu tenho sal, melhorador, fermento. Então aqui eu também tenho, mas também eu tenho a margarina, aqui eu tenho 50 gramas de margarina, aqui eu tenho um ovo, aqui eu tenho 120 ml de leite e aqui a quantidade de água. Então nós pegamos aqui o mesmo copo, esse copo aqui está mais novinho, esse aqui está mais judiadinho, mas funciona também. Então eu coloquei a quantidade de líquidos para vocês verem que é 500 ml aqui de líquido, que é de água, e aqui também 500 ml de água também. Então a gente vai fazer essa daqui primeiro para vocês verem a quantidade de água que ela vai consumir. Então aqui a gente vai abrir, lógico, o oco no meio da nossa massa. E aqui, olha, sempre como eu mostro para vocês nos vídeos, a gente coloca, vou colocar a quantidade de água e a gente já vê. Então a gente sempre corta esse pedaço, por quê? Porque aqui a quantidade de água, de líquido, como eu disse para vocês, determina muito a quantidade, a qualidade do seu trigo também. E logicamente, o fermento também, isso aí também conta bastante. O fermento seco, ele absorve mais líquidos do que o fermento fresco. Então é importante que você também tenha esse cuidado aí, tá certo? Então é só o ponto da massa, é isso aqui, gente. Você vai colocar a quantidade de trigo, a quantidade de líquido, que é a água, o suficiente que dê para você deixar a sua massa úmida. Não é nem seca, mas também não é muito úmida. Então isso aqui, olha, é para você fazer. O que a gente normalmente corta nos vídeos é isso aqui, ó. Então, ó, você vai colocando a água aqui aos pouquinhos, sem pressa, né? A não ser, lógico, com alguns amigos aí que já trabalham em padaria, que já tem aí já a sua maceira, quantidade de líquido, está sempre trabalhando com a mesma farinha de trigo. Então você sabe lá que você vai colocar 20 kg de trigo, você pode colocar lá 10, 12 litros de água, dependendo da qualidade de trigo, que você já sabe já que é aquele líquido que vai consumir. Aqui nesse caso, a gente está sempre pondo uma quantidade já certa, porque é o ponto que você vai apertando a sua massa e você vai sentindo a umidade dela. Então você vai sovando, vai apertando e você vai sentindo se a sua massa precisa ou não de mais líquido. E aí você vai colocando. Disso, qual que é a proporção? Gente, a proporção em líquidos e massa, ela pode variar de 450 ml, isso é por cada quilo de trigo, entre 450 a 600 ml de líquido, que é a água. Mas o líquido que a gente fala é contando tudo, a margarina, o ovo, a água, o leite, enfim, é por isso que a gente fala que é a quantidade de líquido, né? Porque a margarina e o ovo é um líquido, né? Então, vamos aqui, olha. Você só vai apertando aqui a sua massa, ó, e aos pouquinhos você já vai sentindo, ó, que ela já vai vertendo a umidade, ó, já vai sendo o suficiente, ó,
para que a gente já possa estar começando a sovar. Ó, tá vendo? Não é muita coisa não, é super simples de fazer, ó. Aqui a gente já vai sentindo que a sua massa, ó, já vai ser dando uma certa umidade, então já é o suficiente, já que você possa estar, ó, sovando a sua massa. O meu gosto aqui está precisando de um pouquinho de água, então aqui eu molho só os dedinhos, ó, e dou uma respingadinha nela. E aqui, como a gente sempre mostrou para vocês, é só ir sovando com a palminha das mãos, né? E jogando um pouquinho de trigo aqui se for necessário para que a sua massa chegue no ponto de véu. Vamos pegando todinho o nosso trigo na mesa, tirando aqui das nossas mãozinhas e já está praticamente perfeita. Aí aqui, olha, é só mesmo o ponto de sova da massa, tá vendo? Já ficou com uma umidade, já tem uma elasticidade suficiente. Então aqui a nossa massa está pronta para a gente abrir, né, sovar no rolo ou simplesmente passar no cilindro. Ela já tem uma umidade, ela não fica nem seca e nem dura. Então aqui, deixa eu pegar aqui, minha flor, onde é que está o líquido? Pra cá. Tá meio apagadinho, mas dá para perceber, ó. 300, 250. Então aproximadamente aqui nós temos 260 ml, que foram 240, né? São os 500, tirando aqui aproximadamente, não os 200 Eu vou deixar na descrição do vídeo porque eu vou pesar essa água aqui, então a gente coloca ela em medida. Mas é aproximadamente 240 ml, então a gente vai vir para essa daqui. Joinha! Então agora aqui, né, a gente deu uma cortadinha porque eu preciso tomar uma aguinha. Então vamos lá, minha flor. Então aqui, olha, a gente vai abrir a mesma quantidade, olha, aqui a gente vai fazer uma massa de pão de leite. Então aqui eu só abri, né, a quantidade de margarina, de açúcar, de sal, de melhorador, de fermento, é o que está determinado na sua massa. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui 50 gramas da nossa margarina, vamos colocar, ó. Vamos colocar também um ovo e vamos colocar aqui, olha, os 120 ml de leite. Aqui. Então agora aqui eu vou deixar desse lado de cá, amor, ó, a água, ó, vou deixar aqui desse ladinho aqui a nossa água, para que você possa estar mostrando, amor. Nós temos aqui, olha, 500 ml de água. Então aqui a gente já tem uma certa umidade, tá bem? Então primeiramente a gente vai fazer isso, a gente vai misturar a nossa margarina com o ovo e o leite, porque aqui já tem uma umidade, gente. Então se você for adicionar água aqui já, sem nem saber quanto vai precisar, a sua massa vai ficar muito mole. Então aí o que vai acontecer é que você vai ter que adicionar mais trigo, e você adicionando mais trigo aqui, você vai tirar a medida que é de açúcar, de sal, de melhorador da sua massa. E isso daí pode, lógico, comprometer o resultado final. Não deixa um pão bonito. Aí alguns amigos falam, isso mas não deu certo, por que não deu certo? Então isso aqui é importante que nós tenhamos aí esse cuidado. Primeiramente misturar os ingredientes aqui mais úmidos, tipo, né, a margarina, o ovo e o leite, para que a gente possa estar sentindo a sua massa, para ver quanto de água que a gente vai precisar adicionar. Ó, e isso daí vai depender muito, lógico, da receita que você estiver fazendo. Mas isso aqui é um padrão a seguir. Por quê? Porque se você for colocar já água direto, é como eu disse, pode ser que ela fuja da medida certa. Então, ó, tá vendo? Já deu uma misturadinha. E aqui agora a gente vai colocar a quantidade de água. Sempre aqui, olha, alguns amigos também perguntam, Adilson, mas a água é gelada, a água é quente, a água é morna, é temperatura ambiente. Gente, dependendo da massa que você for fazer e também do equipamento que você for usar, você usa água gelada. Se você estiver usando igual a gente faz aqui, sempre eu estou fazendo quase todo dia pão, eu uso água em temperatura ambiente. Se é uma massa num tempo muito quente, aí você usa água gelada. Isso aí também é bom para melhorar o glúten do seu trigo, fazendo com que o seu pão desenvolva mais bonito, tá? Então, se você tiver um local que seja quente, uma produção, você coloca sempre água fria. Se você estiver usando algum equipamento, uma masseira, né, uma batedeira, uma amassadeira, então é interessante que você também use água fria, tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó? A gente já vai mexendo na nossa massa, já estou sentindo já a umidade dela, né? Ó, a gente vai tirando das nossas mãozinhas. Aqui. Eu já estou sentindo já que a nossa massa já está chegando no ponto. Então aqui eu faço isso, ó, só dá aquela molhadinha no dedinho, ó, e vai pondo. Ó. E aí a gente vai somando. Se você percebe que a sua massa, você colocou muita água, tem ali, certo? Não vai lá não, deixa lá. Aí aqui a gente vai mexendo.
Se você perceber que ela ainda está precisando de mais líquido, aí você puxa ela aqui, ó. Aí se você ver que ela não vai comprometer demais a sua massa, aí você pode puxar ela toda. Tá vendo? Isso daí, gente, é com o tempo também, viu? Isso aí não é uma coisa assim que é um padrão, não. Você vai sentindo, conforme você vai fazendo a sua massa, a qualidade do seu trigo que você estiver usando, enfim, a receita também compromete. Ó, tá perfeita. Ó, estou sentindo já a umidade na massa e tá maravilhosa. Ó. Então, ó, vocês verem que a massa, ó, ela fica pegando, é uma massa assim mesmo, ó, tá vendo? Super elástica. Aí a gente vai fazer palminha das mãozinhas e ó, vamos emagrecendo aí, ó. Vamos ganhando um pouquinho aí de massa e ó, vamos sovando a nossa massa até o ponto de véu. Se você estiver usando um cilindro ou uma maceira, você já sabe, é só você sovar a massa até o ponto que você sabe que você precisa para desenvolver o seu pão. Perfeito? Agora a gente vai ver a diferença. Essa daqui é a nossa massa de pão doce, que nós usamos a quantidade de líquido que deu o quê? 100 ml, 120. E essa daqui é a nossa, ó, nossa outra massinha. Olha que delícia que tá. Então, ó, você vê a diferença? A diferença de líquido, vamos pôr desse jeito assim, amor, fica mais fácil? Aí, ó, perfeito? Essa quantidade, quando a gente fala o ponto de água, é interessante que você tenha sempre o cuidado com o seu trigo, a qualidade do trigo que você estiver usando e também, lógico, o que você for adicionar de ingredientes na sua massa. Margarina, ovo, baunilha, essência, leite de coco, tem uma infinidade de coisas que você pode estar adicionando na sua massa, dependendo, logicamente, da sua receita. Mas é importante que você tenha sempre esse cuidado, devagarzinho. O ponto da massa sempre é determinado de acordo com a quantidade de líquido que você vai adicionar na sua massa, a qualidade do trigo que você estiver usando, fermento seco, fermento fresco. Isso tudo vocês vão adquirindo isso com o tempo, fazendo é que a gente vai aprendendo. A gente passa aqui mais ou menos para vocês o que a gente faz como uma forma de dar um conhecimento a mais, até porque conhecimento a gente não deixa parado, a gente tem que ir desenvolvendo aí, repassando adiante. Tá certo? Então, a gente passou aqui para vocês. Tem alguma dúvida? Manda lá pra gente no zap, que é mais fácil pra gente estar respondendo todos aí, tá? A gente pede até desculpa, porque tem muita gente que manda muitas mensagens e a gente não consegue responder todo mundo. Mas manda lá no zap que a gente vai responder todo mundo, tá bem? Gente, olha, a gente fez mais um vídeo aqui para ajudar vocês. Se tem alguma dúvida também, manda lá, tá bom? Um forte abraço, a gente gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, põe o joinha pra gente também, acompanha as outras receitas. A gente passa por cima também, se caso vocês se interessarem, é uma forma de ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima.